Olá, tudo bem? Hoje eu queria continuar conversando com vocês sobre o Assim Falou Zaratustra, esse livro tão marcante do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. O livro não foi escrito de uma vez por todas, mas ao contrário, foi escrito em várias partes e sequer o Nietzsche tinha algum tipo de planejamento prévio, sendo, portanto, o resultado, a sua escrita, o resultado de uma série de novas intuições, de acúmulos de ideias que vieram se somando e formaram o que depois então vai ser publicado integralmente como Assim Falou Zaratustra por parte do amigo Peter Gast. A gente podia dizer que cada uma dessas partes tem um tema mais ou menos central, sendo que a primeira parte, que inclui então o prólogo e os discursos de Zaratustra, tem como tema a morte de Deus. A segunda parte tem como tema a vontade de poder. A terceira parte, por sua vez, o eterno retorno, que é considerado por muitos intérpretes como o tema central de Assim Falou Zaratustra. E a última parte seria uma espécie de comentário geral sobre vários dos temas que são desenvolvidos por Nietzsche ao longo da sua obra. Falemos, portanto, dessa primeira parte. O tema da primeira parte é precisamente o tema da morte de Deus, que já se desenvolve a partir da primeira página do prólogo do texto, em que o Nietzsche escreve a respeito do fato de que Zaratustra teria permanecido 10 anos, portanto muito tempo, no alto de uma montanha, e aí teria se abastecido de luz, conversando então com o sol, que é o doador da luz. Ele então descobre a verdade das verdades, a notícia, portanto, que faz deste texto aquilo que o Nietzsche vai chamar de o quinto evangelho, ou seja, uma boa nova, que é a boa nova da liberdade, da libertação para os seres humanos que vivem no regime da culpa, na economia do pecado. Então Zaratustra desce do alto dessa montanha como uma abelha que está cheia de mel e vai partilhar esta notícia com os homens do mercado. Depois do prólogo, o texto mais talvez relevante da primeira parte vai ser precisamente o discurso que é também um dos mais conhecidos de Nietzsche, que é o famoso texto sobre as 3 metamorfoses do espírito. Nesse texto, Nietzsche quase que faz um resumo da sua obra, dizendo, portanto, que o espírito humano precisa passar na sua grande trajetória em busca da criação de novos valores, portanto, em busca daquilo que a tradição conheceu como o Übermensch, ou seja, o além do homem ou super-homem, que então precisa ser alcançado através destas transformações, dessas metamorfoses do espírito. A primeira dessas metamorfoses foi simbolizada pelo animal camelo, a segunda pelo leão e a terceira pela criança. Bom, nós já sabemos que Nietzsche escreve Assim Falou Zaratustra em forma poética, portanto de forma metafórica, o que significa que não existe no livro o desenvolvimento teórico de um tema ou de um conceito, mas esse conceito vai se lendo, digamos assim, nas entrelinhas desse texto, desta grande poesia que conta então a história da evolução de um espírito, a história do próprio Zaratustra e da sua mensagem, do que ele disse, do que ele ensinou, da sua doutrina, portanto. Nestas metamorfoses então do espírito se adivinha a grande trajetória do próprio personagem, digamos assim, na manifestação dessa notícia, que é a notícia da grande inocência, da grande libertação, representada pelo símbolo da criança. Mas antes de que a gente atinja este estágio, nós precisamos passar por esses 2 outros, o estágio do camelo e o estágio do leão. O primeiro personagem aqui é o personagem do camelo. O camelo é o animal do peso, é o animal da moralidade, é o animal do pecado, do ressentimento, é aquele que diz: eu devo carregar este peso, eu devo carregar esta culpa. É o animal, portanto, do adoecimento da cultura, é o animal que se arrasta, digamos assim, sobre os grilhões da cultura ocidental, que colocou sobre ele os elementos da moralidade, que são elementos pesados. Nietzsche então escreve a respeito dele o seguinte: há muitas coisas pesadas para o espírito, para o forte, resistente espírito em que habita a reverência. Sua força requer o pesado, o mais pesado. Mas o que é o pesado? Assim pergunta o espírito resistente. E se ajoelha como um camelo e quer ser bem carregado, ou seja, o espírito do camelo, ele quer a carga, né? Ele deseja isso. O que é mais pesado, ó heróis? Pergunta o espírito resistente, para que eu tome sobre mim e me alegre de minha força.
Não é isso rebaixar-se a fim de machucar sua altivez, fazer brilhar sua tolice para zombar de sua sabedoria? Ou seja, rebaixamento não é justamente isso, né? Se mostrar alegre com o carregamento da força, fingir que a sabedoria na verdade é zombaria, né? Ou fingir esconder a sabedoria com zombaria. Não é isso alimentar-se das bolotas e da erva do conhecimento e pela verdade padecer de fome na alma? Ou é isso estar doente, mandar para casa os consoladores e fazer amizade com os surdos, que nunca ouve o que queres? Ou seja, toda a descrição aqui do texto é de uma referência, digamos, a esse animal cansado, esse animal que quer o peso, mas na verdade representa a grande ameaça trazida pela moralidade no mundo ocidental. Nietzsche vai dizer que esse camelo, carregado com o mais pesado dos pesos, também ao mesmo tempo resistente diante deste peso, ruma para o deserto de si mesmo, onde ele precisa fazer a segunda transformação do espírito. Ele precisa deixar aparecer o leão. O leão é aquele que diz: eu quero, eu mando em mim. O leão é o animal, portanto, da força, da revolta. Ao contrário do camelo que aceita o peso, o leão é aquele que diz: eu quero. É aquele que diz, portanto, não contra a moralidade, é aquele que se impõe diante do eu devo. Se o camelo é o animal do eu devo, portanto da moral, o leão é o animal do eu quero. É por isso que nessa passagem do Zaratustra, o caminho do leão é atravessado por um dragão, o dragão que diz: não faça. E o leão se volta contra esse dragão e diz: eu quero. Portanto, é o animal que se impõe. Valores milenares brilham nas escamas desse grande dragão que diz então: não faça. Todo o valor das coisas brilha nesse dragão. Mas o leão diz: eu quero. Ele diz: eu sei o que eu quero. Eu imponho a minha força. Mas diz o Nietzsche, diz Zaratustra: mas meus irmãos, para que é necessário o leão no espírito? Porque não basta o animal de carga que renuncia e é reverente criar novos valores, tampouco o leão pode fazer isso, mas criar a liberdade para a nova criação, isso está no poder do leão. Aqui nós estamos então diante de um ato do espírito, que é aquele que diz: eu quero, mas ainda com esse eu quero não cria os novos valores, ainda com esse eu quero está diante deste dragão que diz: não faça. Ele ainda está, digamos, tendo uma reação reativa, uma reação, um ato reativo diante da força da moralidade. Ele precisa passar para o terceiro elemento, para o terceiro, digamos assim, a terceira metamorfose do espírito, que é quando ele já está em plenas condições de criar os seus próprios valores. Portanto, o leão é aquele que cria a liberdade para os novos valores, ainda não cria os novos valores. Isso só vai acontecer com precisamente a criança. A criança é o símbolo de todo este rompimento, seja com o eu devo, seja com o eu quero. A criança é o símbolo da grande liberdade, porque ela é o símbolo da inocência. A criança é um símbolo que atravessa a filosofia de Nietzsche. Ele resgata provavelmente de Heráclito, com aquela ideia do Aion, né, o jogo do acaso, que uma criança está construindo um castelo na beira de uma praia, um castelo de areia, vem uma onda e derruba o castelo. Uma criança, o que ela faz, ao contrário de um adulto ressentido que diz: o que eu fiz para merecer isso, ou né, que tipo de ser me faz tão mal, ou amaldiçoa o mar por ter derrubado o castelo, a criança simplesmente começa a construir de novo. Ela começa, portanto, a criar, porque ela é poderosa no que tange ao ato de criação, à criação de novos valores. Por isso que Nietzsche escreve de forma belíssima no final deste discurso inicial da primeira parte do Zaratustra o seguinte: inocência é a criança e esquecimento, um novo começo, um jogo, uma roda a girar por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer sim. Sim, para o jogo da criação, meus irmãos, é preciso um sagrado dizer sim. O Espírito quer agora sua vontade. O perdido para o mundo conquista seu mundo. 3 metamorfoses do Espírito eu vos mencionei. Como o Espírito se tornou camelo, o camelo se tornou leão e o leão, por fim, criança.
Assim falou Zaratustra. E, portanto, a criança é o símbolo máximo da grande liberdade promovida por por esse personagem que vem aqui recusar as velhas tábuas de valores e construir as possibilidades para que nós possamos construir novos valores que possam, afinal, favorecer a vida e não deixar a gente mais doente, como é a tese de Nietzsche. É isso aí, muito obrigado.